Vamos falar de Vasco. 106 conselheiros escrevem uma carta de apoio ao presidente Pedrinho e o desembargador Eduardo Abreu, da 15ª Vara de Direito Privado, distribuiu caso para a 20ª Vara de Direito Empresarial. Tudo isso desperta, vascaíno! Salve! Salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e dia 16 a bola volta a rolar. E como volta a rolar no Barradão, em Salvador, vitória em Vasco. É a última rodada do turno do Campeonato Brasileiro e no dia 29 a bola volta a rolar em Medellín, na Colômbia. Independente Medellín, Vasco é o jogo de ida da Copa Sul-Americana. Bom, o Vasco ainda é guerra civil, jurídica, sobra para quem ousar ser neutro também dessa guerra política, porque tem colegas que batem palma, acham que tem que tomar partido, coisa que a gente estuda para ser imparcial. O jornalismo hoje se tornou uma coisa fragmentada, né? Tem vários canais de clubes, mas dentro dos clubes tem grupos políticos e a gente tem que se manter dentro, conversar com todo mundo, tem que ter relações com todos. Mas tem caras aí tomando lado da guerra política que eu acho triste. O torcedor pode tomar lado para quem ele quiser. Agora, jornalista não. Mas, independente disso, o Vasco continua, no momento, a 9 dias do retorno do Campeonato Brasileiro, sem treinador, já que demitiu o Renato Gaúcho, sem gestor da SAF, já que o Pedrinho foi afastado pela Justiça do comando da SAF, ele continua presidente da associação, ele continua podendo tocar a venda, viu? Mas não administra a SAF. E a interventora pediu renúncia há poucos dias de tomar posse. E com isso, o Vasco continua sem, na briga jurídica, sem gestor travado e sem treinador e sem reforços. Meu Deus do céu. Mas, independente disso, vamos da notícia. 106 conselheiros escreveram uma carta de apoio ao presidente Pedrinho, inclusive falando que é uma briga interna, né? Todo mundo cansado dessa eterna briga política, que tem gente aí que não era nem nascido em 2008, quando começou essas guerras políticas, que tirou o Eurico, entrou o Roberto, né? A eleição que o Eurico venceu não valeu, via a Justiça teve outra e o Roberto venceu. De lá para cá, guerra política direto. Inclusive nas duas gestões do Roberto Dinamite, inclusive na última o Roberto ficou isolado. E não parou. Né? Desde então, e na gestão, até eu fiquei feliz quando o Pedrinho se elegeu, porque foi a primeira eleição que não foi ajuizada. E com os dois candidatos do Leviciano e o Pedrinho se dando bem nas eleições, divergindo sim em ideias e propostas do governo, mas na paz. E tudo isso que depois disso voltou a guerra política. Primeiro, Pedro não deixando a 77 pagar para ver se dava o aporte, que se tivesse pagado para ver,
Se setembro, a 77 não tivesse dinheiro para dar o aporte, com $1, a associação recuperava as ações da SAF. Mas não pagou para ver, entrou na justiça. Embora eu, Rodrigo Campelo, com uma repercussão 1000 vezes maior, já que ele era do Grupo Globo, todo o Globo é um barulho maior, falava da insegurança jurídica, vinha torcedor xingando, aí ó. Mas, de qualquer forma, falando sobre isso, que o clube precisa de paz, e apoiaram o Pedrinho 106 dos 150 natos, ampla maioria. Bom, vamos aguardar que é uma notícia boa, né? Que a maioria está com o presidente Pedrinho para ver se o clube entra numa direção de paz, já que a carta fala aí que nessa ampla maioria de conselheiros que são a favor da revenda da SAF. Vocês conhecem, quem me acompanha sabe, falava da necessidade de revenda há muito tempo, inclusive na boa fase da Copa do Brasil do ano passado. Tinha torcedor falando, para quê? A associação chegou na final. Mas, bola para frente, mas notícia boa dessa união dos conselheiros em torno do Pedrinho. Espera aí que acabe em teorias da internet, né? Tinham dito aí que estavam tramando o impeachment do Pedrinho. Embora eu falei que o Conselho de Membros não tinha esse poder, sequer tinha esse poder de afastar o presidente. Bom, e também o desembargador Eduardo Abreu Bonde, da 15ª Vara de Direito Privado, recolocou o processo do Vasco, inclusive do agravo, que vai julgar no recurso vascaíno de recuperar a administração da SAF para a 20ª Vara de Direito Privado. No espaço, o desembargador disse que, pelo que ele entendeu, a competência de julgar processo vascaíno é da 20ª Vara Empresarial. Inclusive falando da eterna briga jurídica, né? São eleições ajuizadas, é a SAF ajuizada, agora novamente a SAF ajuizada. Então, quer dizer, nem a justiça aguenta mais o Vasco, essa briga política do Vasco. Tá vendo aí? Porque eu digo que nenhum político do Vasco presta. Mas tem nego aí achando que eu tenho lado nessa guerra política. Mas o que, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Quem será os sorteados na 20ª Vara do Direito Privado? Que, olha, no meu entender, a 77 só tentou ganhar tempo para bolar uma estratégia jurídica, né? Tentar um meio aí de ganhar tempo, bolar alguma coisa e tentar vencer na disputa lá do tribunal contra o Pedrinho. Bom, agora deixa eu comentar só mais uma coisinha para encerrar nosso Desperta Vascaíno. Ontem eu comentei com vocês que o escritório do Paulo Salomão saiu representa mais Vasco juridicamente. Teve um gente que perguntou, pô, Thiago, o Paulo Salomão já havia saído do Vasco. O CPF, sim. Que ele era um dos vice-presidentes eleitos, renunciou para assumir o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, mas o CPJ, o escritório dele ainda era um dos representantes do Vasco. Tá vendo aí? Porque
Quem adora a recuperação judicial, tinha o torcedor vibrando como se isso fosse uma carta mágica, é advogado. Nossa, quantos escritórios representaram o Vasco? Fora que tem agora o Céu, que a empresa dele, o escritório dele é advogado, também representa o Vasco. Quantos escritórios de advogados o Vasco teve nessa recuperação judicial? Cabe aí a pergunta. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da quarta-feira do Vasco. Espera aí. Falar que um novo treinador foi contratado, espero falar em reforços, né? Porque tá preocupante. Até mais.